E aí, fantasmas? Um dos meus passatempos favoritos sobre Pokémon é ficar lendo a Pokédex dos monstrinhos. Lá a gente encontra muita informação interessante, da mais absurda, passando por algumas aterrorizantes, até algumas mentiras. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 10 vezes em que a Pokédex mentiu pra gente. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, além de ativar o sininho de notificações para não perder nada do mundo Pokémon. Não apenas desses vídeos mais focados em curiosidades, mas também a nossa mais completa cobertura em português da 9ª geração da franquia. Pokémon Scarlet e Violet estão chegando, hein? Inclusive, se você não quer ficar de fora desse hype, garanta já o seu Nintendo Switch. Eu vou deixar uns links na descrição, desde o mais barato, o Switch Lite, até o mais caro, o Switch OLED. Talvez um deles caiba no seu bolso e você finalmente consiga ter o seu Switch. E na lojinha não tem só Nintendo Switch não, tem todos os jogos de Pokémon lançados para a plataforma, além de cartas de Pokémon das mais recentes coleções do Trading Card Game da franquia, e brinquedos como Nanoblocks e Funko Pops. Todos eles são demais, eu garanto. E como eu disse, tem produtos mais baratinhos até alguns mais caros, com certeza algum cabe no seu bolso. Enfim, feito o merchan, bora pro vídeo! Vamos começar com um Pokémon lendário, ou melhor, uma Pokémon lendária. Segundo a Pokédex da Zacian, esse Pokémon dormiu por muitos anos. Alguns dizem que é a irmã mais velha de Zamazenta. Outros dizem que os dois Pokémon são rivais. E ainda que a Pokédex coloque a informação da Zacian ser a irmã mais velha de Zamazenta como algo não totalmente confirmado, e sim uma coisa que alguns no mundo Pokémon falam, a maior parte da comunidade Pokémon já aceitou. Zacian é uma lendária feminina. Não é incomum você encontrar fãs, criadores de conteúdo, pessoas relacionadas ao universo Pokémon se referindo a esse Pokémon lendário justamente no feminino. E o motivo disso, caso você nunca tenha sabido, agora sabe. É por conta dessa descrição na Pokédex. E aí você está se perguntando, beleza ali, a Zacian é fêmea. O que tem de mentira nisso? Bom, a mentira aqui não está exatamente na Pokédex, e sim numa informação que, em teoria, contradiz a Pokédex. Quando você captura uma Zacian ou enfrenta ela nos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield, você vai reparar que o gênero não existe. E de acordo com essa Pokédex, o correto seria que fosse fêmea. Alguns podem argumentar, mas Lee, ela é um Pokémon lendário, e lendários não possuem gênero. E é aí que vocês se enganam. Lá atrás, na 3ª geração, isso já foi totalmente refutado com o lançamento dos irmãos Latios e Latias. Latios é o masculino, Latias é a feminina, e isso está representado nos gêneros desses Pokémon. Ok, eu sei que a maior parte dos lendários tem o gênero como gender ou não, ou gênero desconhecido, mas aqui a Pokédex meio que indicou o caminho que a gente devia seguir em relação a Zacian. Então, por que não colocaram ela fêmea? Eu não sei. Continuando com um Pokémon que falamos recentemente aqui no canal no vídeo sobre mimetismo. Eu tô me referindo ao Caterpie. E se você não assistiu esse vídeo, assista, beleza? Ficou bem bacana. Enfim, voltando, qual é a mentira sobre a Caterpie que a Pokédex nos conta? Lá consta o seguinte: Caterpie tem grandes padrões semelhantes a olhos em sua cabeça como proteção. Eles são usados para assustar os inimigos. E essa descrição da Dex não deixa dúvidas. Ela tá se referindo a esses órgãos amarelados redondos na cabeça. Eu tô reforçando isso porque alguns podem dizer que na verdade essa descrição tá se referindo ao outro padrão circular que aparece ao longo do corpo desse Pokémon. Mas não. Ela se refere ao que a gente acreditava ser os olhos do Caterpie. E na verdade, eles meio que são os olhos sim, apesar da descrição da Pokédex. Porque se a gente for observar, por exemplo, o comportamento do Caterpie do Ash no anime de Pokémon, essas partes são claramente retratadas como se fossem de fato os olhos do Pokémon. Inclusive simbolizando o humor do monstrinho quando ele tá feliz ou quando ele tá enfurecido, triste ou algo do tipo. A verdade é que a Pokédex, quando foi escrita, provavelmente se inspirou na contraparte do Caterpie no nosso mundo real. Algumas lagartas têm exatamente esse design, só que no nosso mundo real, esses não são os seus olhos. Os olhos ficam um pouco mais abaixo, próximos ao focinho. Já no mundo Pokémon, rolou um certo desencontro de informações, alguns achavam que eram olhos, outros achavam que não era, e eu acho que hoje a real é que são os olhos da Caterpie, ainda que a Pokédex minta. Continuando com o Arcanine.
Provavelmente você já ouviu falar a história sobre o Arcanine ser um Pokémon lendário, e alguns podem não entender exatamente de onde vem isso. Bom, vem da Pokédex. Primeiro que a categoria do Arcanine é Legendary Pokémon ou Pokémon lendário. Mas tudo bem, a categoria não quer exatamente dizer que aquele Pokémon é lendário não. A categoria é como se fosse a classificação do Pokémon. Se ele é um ratinho, se ele é algum outro animal, um objeto, ou nesse caso aqui um Pokémon lendário. De novo, a definição de lendário aqui não é a mesma do grupo dos lendários da franquia. No entanto, na descrição na Pokédex desse Pokémon, isso é reforçado. Lá é dito que Arcanine é um Pokémon lendário na China. Muitas pessoas ficam encantadas com a sua graça e beleza durante a sua corrida. E tudo bem, eu não vejo nada contra as pessoas que adoram Arcanine e ficam encantadas com a sua graça, com a sua beleza, com a sua fofura, principalmente quando corre. Agora, primeiro, ele não é um Pokémon lendário. E principalmente, não existe China no mundo Pokémon. Ou será que existe? Para ser justo, descrições na Pokédex mais antigas da franquia, das primeiras gerações dos jogos, às vezes traziam algumas referências ao nosso mundo real. Em algum momento da história, eles provavelmente decidiram parar de fazer isso, pelo menos de forma mais direta, literal, citando nominalmente a China ou um outro país na Pokédex. Então, só deixando claro, o Arcanine não é um Pokémon lendário, e muito menos sabemos a qual China eles se referem nessa Pokédex. Pelo menos se pensarmos sobre o mundo Pokémon, né? Logicamente, é a China, país do nosso mundo real. Algumas dessas descrições antigas foram corrigidas. É o caso do nosso próximo exemplo, o Raichu. Antigamente, algumas de suas decks diziam: suas cargas elétricas podem atingir até 100.000 volts. O contato descuidado pode fazer com que até um elefante indiano desmaie. De novo, uma citação clara a algo do nosso mundo real. Elefante indiano, Índia. E como sabemos, isso não existe no mundo Pokémon, então é uma mentira da Pokédex. Até que em Galar, descobrimos um novo Pokémon e essa descrição foi alterada. Agora ela diz: Raichu pode descarregar rajadas de eletricidade superiores a 100.000 volts. Um único golpe com essa quantidade de energia incapacitaria um dos Copperajah da minha terra natal. Percebem? Eles trocaram elefante indiano por um Pokémon que foi inspirado num elefante indiano. No caso, o Copperajah. E o mais curioso é que por mais que tenhamos descoberto ou tido o primeiro contato com o Copperajah na região de Galar, a sua Pokédex diz que ele não é natural dessa região, e sim que vem de uma outra região Pokémon mais distante. E isso dá o gancho para o nosso próximo exemplo, Zigzagoon. Se você jogou os jogos de Pokémon conforme eles foram lançando, então a sua ordem provavelmente é Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Nova, Kalos, Alola, Galar e agora Paldea. Acho que não esqueci nenhuma não. Então, na terceira geração, quando conhecemos o Zigzagoon, a gente imaginava que ele fosse um Pokémon natural da região de Hoenn. Só que aí veio Galar, e com ela, Galarian Zigzagoon. E com ele, uma descrição que meio que desmistifica tudo que a gente imaginava. É dito que Galarian Zigzagoon é considerada a forma mais antiga do Zigzagoon. Ele se move zigue-zagues e causa estragos em seus arredores. Ou seja, a franquia nos fez pensar todo esse tempo que o Zigzagoon de Hoenn é o normal, entre aspas, o original. E na verdade, o original é o de Galar. O Zigzagoon de Hoenn, que é na verdade uma forma regional. Só que na Pokédex, aquele que vem acompanhado no nome da região é o Galarian Zigzagoon, indicando que esse é uma forma regional. Só que não, o de Hoenn que é. Tá vendo como é confuso? Além dessa chocante descrição na Pokédex do Galarian Zigzagoon, na versão Shield, o Zigzagoon, esse o de Hoenn, também ganhou uma descrição que elucida todo esse problema. Lá diz que Zigzagoon que se adapta a regiões fora de Galar adquirem essa aparência, a aparência do de Hoenn. E se você perdeu algo, este Pokémon provavelmente pode encontrá-lo fazendo uma referência à habilidade Pickup, mas isso não é importante para esse tema. O importante, de novo, é que fizeram a gente imaginar que o Zigzagoon de Hoenn todo esse tempo fosse original. Só que na Pokédex, aquele que é acompanhado pelo nome da região é o Galarian Zigzagoon, o original. Quando na verdade, por ser o original, ele devia ser chamado só de Zigzagoon. E o da terceira geração, sei lá, Hoennian Zigzagoon, ou algo assim. Continuando com algumas mentiras um tanto quanto mais literais, como por exemplo essa aqui do Tentacruel, se liga só. Ele tem 80 tentáculos. Uma vez que eles envolvem o inimigo, os tentáculos não serão liberados, não importa o que aconteça.
Tudo bem, eu não duvido do poder do Tentacruel e dos seus tentáculos. Agora dizer que ele tem 80? Nenhum sprite nem aparição desse Pokémon no anime mostra ele com 80 tentáculos. Me parece só uma hipérbole da Pokédex. E eu tenho certeza que vai aparecer alguém nos comentários falando: eu lembro quando o Tentacruel surgiu no anime com os seus 80 tentáculos. Bom, deixa o link pra gente que eu tô ansioso pra ver. Seguindo com o Victini. E essa é uma mentira tão clara que, se fosse verdade, esse seria só o melhor Pokémon de todos os tempos. Segundo a Pokédex, Victini traz vitória. Dizem que os treinadores com Victini sempre vencem, independente do tipo de encontro. E bom, não preciso nem falar qual que é a mentira, né? Claramente, você não vai sempre vencer só porque tem um Victini no seu time. Tudo bem, a Pokédex pode estar só sendo um pouquinho mais lúdica e se referindo aqui à vitória num sentido de boa sorte, mas quando eles falam que um treinador com Victini sempre vence, aí me faz acreditar que eles estão sim se referindo a batalhas Pokémon. E não basta um Victini na sua equipe para garantir a sua vitória numa batalha. Mais uma mentira da Pokédex. Seguindo com uma descrição na Pokédex que vai contra qualquer regra da física, química, matemática, ou seja lá qual campo que estuda universo e temperaturas. Eu estou me referindo à do Magikargo. Lá é dito que a sua temperatura corporal é de aproximadamente 18.000 graus Fahrenheit, que é um pouco menos de 10.000 graus Celsius. O problema, fantasmas, é que se a gente compara essa temperatura com as áreas mais frias, entre aspas, do Sol, o Magikargo é mais quente do que essas áreas. Por exemplo, a fotosfera do Sol pode medir cerca de 5.900 graus. Já áreas mais externas, escuras, chamadas pelos astrônomos de manchas solares, têm em torno de 3.500 graus Celsius. Só um Magikargo tem quase 10.000. Agora imagina você o habitat do Magikargo, repleto dessa espécie selvagem. Não apenas um, mas vários. É como se em um só lugar do mundo Pokémon a gente tivesse diversos mini-sóis. E aí eu te pergunto, como é possível existir vida em um lugar como esse? Eu acho que a Pokédex foi um pouquinho longe demais aqui. E por fim, fantasmas, 2 em 1. Vamos falar agora das decks de Rapidash e Boltund. E eu aposto que você já tá imaginando o que eu vou falar. Bom, na Dex da Rapidash é dito que esse Pokémon galopa quase 150 milhas por hora, o que é um pouco mais de 240 km por hora, beleza? Com a sua crina ardente, feroz, ele corre como se fosse uma flecha. Agora vamos para do Boltund. Boltund envia eletricidade através de suas pernas para aumentar a sua força. Correndo em velocidade máxima, ele quebra facilmente 50 milhas por hora, o que é 1/3 da velocidade da Rapidash. Ou seja, Rapidash é um Pokémon muito mais rápido que o Boltund, né? Então por que diabos o Boltund tem mais pontuação em Speed do que a Rapidash? A base de velocidade da Rapidash é de 105 pontos, a do Boltund 121. Ali, mas quando eles falam na velocidade máxima de um Pokémon na Pokédex, eles não estão exatamente se referindo ao stat de Speed. Eu sei, fantasmas, concordo perfeitamente. A Pokédex é algo mais lúdico, quase que um grande livro de biologia do mundo Pokémon. Só que, convenhamos, né? Se um Pokémon, segundo a Pokédex, é 3 vezes mais lento que outro, o mínimo que eu esperava da Speed é que fosse um pouquinho mais equilibrada. E esses foram os 10 casos que eu separei hoje. Com certeza tem várias outras mentirinhas divertidas e escondidas na Pokédex, e você deve lembrar de alguma. Então comenta aí embaixo. E se quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal para não perder quando e caso esse vídeo saia. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!